Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar falando com todos vocês e mais uma rica oportunidade. Você está comigo no canal A Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, constitui-se um privilégio e um prazer muito grande poder estar contatando com vocês através de mais um maravilhoso estudo doutrinário da Palavra de Deus. Eu tenho dito para vocês que não são estudos, são doutrinas para vocês nortear a vida espiritual de vocês e até mesmo de uma igreja, tá certo? Queridos e amados irmãos, o like é muito importante, o comentário, o compartilhamento e acionar os sinos das notificações para recebimento dos vídeos do canal Bíblia em Foco. Temos muitos vídeos de apologética já no canal secundário Passando a Limpo, que os irmãos possam também se inscrever lá e que os de lá possam migrar, se inscrever aqui para que vocês fiquem completos na ministração da Palavra de Deus. Hoje, meus queridos e amados irmãos, nós vamos falar sobre uma doutrina tremenda da Palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a idolatria. O quão importante é nós estudarmos sobre este assunto. Bom, vamos de imediato à temática da Palavra de Deus, a esse campo doutrinário, hoje se relacionando sobre a idolatria. Idolatria é o culto prestado a ídolo, criaturas ou objetos. Então, o que é idolatria? Idolatria é o culto prestado a ídolos, criaturas ou objetos. Então, tenha muito cuidado para não estar cultuando a objetos mortos, inanimados. Cuidado com o culto, onde o centro do culto é os objetos, é um envelope, é uma balança, é um cabo de vassoura, é qualquer coisa que está sendo o centro do culto. Isso é idolatria. Também cuidado a não idolatrar fotos de líderes mortos, como se fosse um deus. Isso é coisa católica, isso vem do sistema católico papal, onde eles adoram as fotos de santos, de papa e coisas dessa natureza. Não é aquela questão de você ter a foto de um falecido da sua família guardado, às vezes até na parede sem maldade, né? Isso não é idolatria. Pelo amor de Deus, ele morreu, mas ele foi um ser humano que viveu, então ninguém está idolatrando lá, tem ali uma lembrança da família. Estou falando de idolatrar lideranças religiosas como se fosse um ídolo beatificado ou canonizado, como se fosse um deus. Então tenha muito cuidado, tá certo? Então cuidado com cultos, com objetos, cuidado com quadros, cuidado com coisas que vocês estão cultuando a lideranças mortas. E cuidado com as coisas inanimadas no culto, que tira toda a essência da divindade plena e espiritualidade de Deus no culto, tá certo? Pois o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade, não é através de objetos ou de meios, de pontes para chegar a Deus, tá certo? Sendo o ídolo a figura representativa de uma divindade. Vou de novo parafrasear para vocês não perder o que é o significado verdadeiro de idolatria. E aí vocês vão pautar a vida de vocês dentro disso. Idolatria é o culto prestado a ídolos, criaturas ou objetos, sendo o ídolo a figura representativa de uma divindade. Não tendo nenhum sentido esta extensão para o Deus verdadeiro, criador e mantenedor do universo. Criar intermediários entre o homem e Deus é uma forte agressão ao próprio Deus. Então, cuidado, você tem que ter um pontífice. Por exemplo, o Papa, um pontífice, ou a Maria, uma imagem de uma mulher para que alguém possa, ou um próprio rosário rodado no braço, ou uma imagem de alguém, uma ponte para que você possa chegar a Deus. Não pode. O único intermediário entre Deus e os homens, está escrito por Paulo a Timóteo, me fala a memória, é Jesus Cristo, Filho de Deus, homem e Deus. Ele é o intermediário, aquele que faz a ponte entre o ser humano e a Deus. Ele mesmo disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, então não tem outro caminho, tá entendendo? O único caminho é Cristo, e a única adoração deve ser prestada a Ele, por Ele e para Ele, nada mais. Tudo que você estiver prestando adoração que não é para Ele, você está sendo um idólatra. E os idólatras em Apocalipse não herdarão o reino de Deus. A idolatria não entra no reino de Deus, não tem parte. A idolatria foi punida na antiga dispensação por Deus com mortes ferrenhas, com destruição, porque Deus odeia e abomina qualquer tipo de homem, ser humano, levantando uma representatividade do que ele é, tanto no mar, embaixo do mar, no mar,
no inferno, no mar, ou na terra, ou no céu. Não há como fazer alguma representatividade daquele que é o Deus verdadeiro, pois nós nem sabemos qual é a sua fisionomia completa. Nós temos uma ideia, imagina, você tem pastores, pregadores aí tendo arrebatamento de sentido, falando até como é que ele é, até como é que é as coisas lá. Paulo disse que no dia que nós o vermos, então veremos como ele é. Meus irmãos, acordem para vocês não serem enganados. Fiquem em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos, você está entendendo? Fiquem em Cristo, meus amados irmãos. Pelo amor de Deus, eu peço a vocês, para vocês ficar em Cristo. Eu vou deixar aqui um versículo para vocês, do que vocês têm que fazer no presente momento. Vocês estão entendendo? Ó, Isaías 49, 23. Aqueles que esperam no Senhor não ficarão confundidos, ou decepcionados, ou injustiçados. Fique em Cristo, porque quem está em Cristo jamais será enganado ou confundido. Bom, meus irmãos, então não faça nada e não cultue a nada que seja uma representatividade do que é o Deus verdadeiro, pois ele abomina essas coisas, ele não aceita. Tá certo? As estruturas, as esculturas, os objetos são ocos. Existe um espaço vazio nas imagens de escultura onde o próprio diabo se manifesta atrás das imagens para enganar os seus seguidores, para eles ter fé naquela imagem, cultuando aquela imagem, tirando a honra e a glória do lugar de Deus naquela imagem. E os homens e o ser humano se voltam para adorar aquela imagem, esquecendo de adorar o único Deus verdadeiro, que não há imagem representativa da sua glória e da sua pessoa bendita. Então, roubando, usurpando a adoração ao verdadeiro Deus. E esses líderes vão prestar conta ferrenhamente no dia do juízo com Deus. Vocês estão entendendo? Criar intermediários entre o homem e Deus é uma forte agressão ao próprio Deus e ele não vai tolerar. Veja o que a Bíblia diz sobre mediador ou intermediário, porque há um só, já tinha dito para vocês, 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Não tem outro, meu irmão, não tem papa, não tem missionário, não tem pastor, não tem reverendo, reverenda, não tem bispa, não tem ninguém. O único que intermedia entre Deus e o homem, o único caminho que leva o homem a Deus é Cristo. Não é a religião no original é religar, a religião, o único papel da religião que não é pagã e falsa, que é a única, porque na verdade se existisse religião, a única religião verdadeira seria, não é isso que os irmãos dizem, sustentar o órfão e a viúva na sua necessidade, não. De forma alguma, se houvesse uma única religião verdadeira, seria o caminho de Cristo pregado pelo Evangelho. Mas como não existe religião, existe um caminho, e o verdadeiro caminho professa a verdadeira religião, está entendendo o paradoxo? Então o único caminho que conduz o homem a Deus é Cristo. Não tem outro caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vocês estão entendendo? Outra coisa que ele disse, ninguém vai a Deus a não ser por mim. Vocês estão entendendo? Se alguém quer conhecer o Pai, se alguém quer ir ao Pai, tem que conhecer a mim, tem que ir a mim. Então Cristo é o único caminho que religa o homem perdido de novo a Deus, que vem do religar original. Vocês estão entendendo? Então não existe representatividade na terra, nem no mar, nem no inferno, nem no céu, nem aonde que vocês imaginar, que possa fazer uma representatividade daquilo que é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é santo, é justo, é amável, é bonito, é cheiroso, é bondoso, é reto, ele é misericordioso, ele é justiceiro, ele é tudo. Entendeu? Então não adianta, irmãos, querer fazer algum edifício de pedra com alguma liderança dentro e querer achar que aquilo ali liga a Deus ao homem, que aquilo ali representa Deus na terra, porque não representa. Isso aí é império caído. Isso aí já caiu uma parte e a outra parte vai cair, conforme diz o Apocalipse 17, se não me falha a memória. Vocês estão entendendo? Vamos lá, para nós aproveitar, porque daqui a pouco vem declinando, o sol vai indo, a noite vem chegando e nós não conseguimos mais gravar outro vídeo aqui, nós ficamos quase que no escuro. E eu tenho que aproveitar os momentos, irmãos, porque eu tenho bastantes afazeres aqui. O meu sogro aqui tem esse sítiozinho, é dele, então tem muita coisa a fazer, muita coisa a gente tem que ajudar, tem que fazer minhas coisas, ajudar, tem que fazer meu trabalho, tem que fazer o trabalho enfim, é bastante atividades para nós fazer, ajudar a família, conduzir os filhos, e é muito longe da cidade, 2,5 km, tem que buscar um filho, levar outro, buscar outro, leva outro, é colégio, é trabalho, então é bastante coisa, e aí tem mais as nossas atividades, e eu jamais quero abrir mão do campo espiritual, do meu trabalho espiritual, porque eu sei que muitas pessoas estão sendo beneficiadas e alimentadas pelo poder da bendita e santa palavra, pura como ela é. Vamos à frente. De acordo com Apocalipse 21:8, veja o grupo pecaminoso que pertence à idolatria. Diz assim,
Mas quanto aos tímidos, já falei daquela, vocês que vêm seguindo o canal já sabem que eu falei de duas timidez, a timidez problemática e a timidez normal. Mas aqueles tímidos, daquela timidez que a Bíblia condena, que impede, os tímidos, que não têm coragem para ir no mundo espiritual, a vencer e ir para frente, esses estão praticamente imbuídos aqui, ó. Diz aqui, ó, quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos incrédulos que não conseguem acreditar na palavra de Deus, que se tornam ateus, que se tornam anticristo, na verdade, contra o próprio Deus, e aos abomináveis. O que é uma abominação? É algo que Deus abomina, tais coisas como divórcio, outras coisas que Deus abomina. Aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros, aos batuqueiros, feiticeiros. Não quer dizer que isso é uma religião que quer o bem, que não tem. Aos feiticeiros e aos idólatras. Os idólatras em último escalão, acima de todos os demais. Percebe-se aqui que a Bíblia vem falando e deixou os idólatras por último. Então você percebe a autenticidade do que a Bíblia dá em negatividade de um idólatra diante de Deus. Vocês estão entendendo? Ó? E aos idólatras e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, o que é a segunda morte, que está falando de condenação eterna. Aqui está falando de lago de fogo, que é o último dos infernos, porque o inferno e a morte serão lançados dentro do lago de fogo. Então vocês estão entendendo que coisa terrível é ser um idólatra, e Deus abomina a idolatria, meus irmãos. Vamos à frente. Ao idólatra está reservada a segunda morte, a morte eterna, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isto está, meus irmãos, em João, capítulo 17 e versículo 3. Então preste atenção. A idolatria está reservada à segunda morte, a morte eterna. Mas para aqueles que servem a Deus, estão livres, se guardando da idolatria, está escrito assim: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, somente a Deus. Não tem idolatria, não tem que conhecer outra representatividade de alguma coisa. Ó. Que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Vamos à frente. Então é só Ele. Cuidado com o culto aos anjos, com o culto aos demônios, com o culto aos homens, cuidado com o culto aos objetos, cuidado, mesmo eu falando há dias sobre a verdadeira adoração. Vocês têm que ter um culto onde a igreja é limpa de objeto de idolatria, onde o culto é centrado somente em Deus. Nem o pastor da frente do altar pode ser idolatrado como alguém que pode ocupar o lugar de Deus, porque hoje em dia os pastores, eles mudam até a Bíblia, eles estão tão alto escalão na vida das pessoas, que as pessoas idolatram seus pastores, mesmo errado. Por exemplo, Deus é antidivorcista, mas se um pastor aparecer dizendo que o homem pode separar casar de novo, as pessoas estão colocando o homem acima de Deus e denegrindo a própria palavra de Deus. Vocês têm muito cuidado com isso. Cuidado, vocês têm que seguir a palavra de Deus, 100%. Vocês estão entendendo? Porque os homens são falhos. Jamais podemos esquecer a recomendação amorosa do apóstolo João. O que ele diz? Filhinhos. Quando fala em filhinhos, é o próprio Cristo e o próprio apóstolo. Agora tem um homem se julgando o próprio Cristo e o próprio João. Filhinhos. Cuidado, irmãos, com essas coisas copiadas, arranjadas. Nós não temos autoridade para falar igual apóstolo e nem como Jesus. Nós podemos ser imitadores, mas tem coisa que é específica do próprio Cristo. Nós temos que seguir os passos de Cristo, vivendo na íntegra a sinceridade do amor de Deus. Então o que acontece? Aqui o apóstolo João está dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? 1 João 5,21, se você tem dúvidas quanto ao culto idólatra e busca com sinceridade cristã a forma real de adorar a Deus, não pode deixar de ler o capítulo 10 de Jeremias. Leia em casa o capítulo 10 de Jeremias. Eu não vou ler porque é muito extenso. Vai ocupar muito espaço aqui, meus irmãos, a leitura, e aí vai ficar extenso o vídeo, tá certo? Mas leia em casa o capítulo 10 de Jeremias, por favor, por gentileza. E confronta com isso aqui, tá certo? E eu tinha muito mais para falar sobre idolatria, mas eu vou falar resumido porque eu só alertando vocês dentro da palavra já é o suficiente. Não há nenhum santo no céu que pode interceder pelos humanos, a não ser apenas o Senhor Jesus Cristo, que é a primícia dos que morreram, ressuscitou em glória e foi elevado às alturas. Atos 1,
Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 até o 11. Então, por que é tributada toda essa honra, essa glória a Cristo? Porque Ele é o único que morreu, ressuscitou e foi elevado às alturas como o único que pode fazer isso. Então, quando você coloca qualquer outra segunda ou terceira pessoa, ou objeto ou coisa no lugar disso aqui, de Cristo, você está usurpando a glória de Deus, e quem usurpa é ladrão. E toda pessoa que tiver incluída nesse erro vai ser julgada pela palavra como idólatra e vai ficar fora da salvação. Vocês estão entendendo? Meu irmão? É muito sério as coisas. Vocês estão entendendo que é muito sério? Aqui diz assim, ó. O que é garantido pela Bíblia? Observe. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. João 3:13. Então a Ele seja dada toda a glória, a Ele todo o poder e louvor, a Ele é mais ninguém. Então não adianta querer dizer que tenha lá a imagem da Maria, simplesmente por um respeito, por uma representatividade, que a mãe de Jesus era santa, que não sei o que tem, pá, que nós não adoramos a Maria, simplesmente adora sim, não vem com conversa, porque está dentro da palavra de Deus, que não se pode venerar e adorar uma imagem de escultura. Vocês entendem, meus irmãos? E de santo nenhum não pode fazer imagem de apóstolo, nem canonizar homens humanos comum. Tem papas do clero católico que foram padre, depois foram a cardeal e num povoado ou numa cidade de um país europeu ou de qualquer país do mundo, e lá porque ele fez alguma atividade, mas a atividade que fazia era obra do diabo, era curandor, feiticeiro, batuqueiro, ele fazia lá curandeirismo, fez algumas curinhas, uma curinha ou duas, já canonizaram como o fulano de tal. Aí hoje o cara morreu faz 500, 600, 700 mil anos, hoje ele é um deus da Igreja Católica, estava todo mundo dobrado de joelho, orando por aquele camarada que era um ser humano normal, que nem eu e você, pior que eu e você, porque nem conhecia a verdade. Se não pode adorar eu e você que conhecemos a verdade, que temos a verdade para dar, é proibido pela Bíblia. Imagine um falso mentiroso desse, e está lá as pessoas adorando uma imagem de escultura de um homem que já uma representatividade de um ser humano que já morreu, de um ser humano corrupto, que às vezes era um feiticeiro, um batuqueiro, um curandor, e as pessoas estão lá adorando. Então cuidado, vão ser tudo condenados ao fogo do inferno, porque estão sendo enganados, e a grande maioria conhece a verdade, mas não quer viver a verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você entende? Não tem. E o João 5, não me falha a memória, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se o Filho não te libertar, você não vai ser livre. Você precisa ser livre dessas algemas da idolatria que te prende, com toda certeza. Vamos à frente. João 3:13, você confirma em casa. Os santos mortos só ressuscitarão em glória quando o Senhor, os santos mortos, que eu digo agora, os crentes, os servos de Deus, os cristãos, esses são santos, e não pode ser canonizado de forma alguma nenhuma imagem de uma pessoa dessa. Pastores, missionários, apóstolos que morreram pregados, trucidados, cortados, serrados, queimados em fogueira, não pode fazer representatividade deles queimando fogueira e idolatrar, não. Mas esses santos aqui, que são os cristãos verdadeiros, eles ressuscitarão em glória quando o Senhor Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. O apóstolo Paulo nos adverte sobre este assunto para não sermos ignorantes. Vocês podem ler em casa 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Então essas histórias da Igreja Católica, e não só da católica, mas a idolatria, está dentro do budismo, dentro do sistema hinduísta, tudo, e de seitas pseudo-cristãs idolatrando ídolos, seu fundador, isso aí é tudo idolatria. Vocês não podem, vocês são cristãos verdadeiros, não podem cair no sistema desse mundo idólatra, desse mundo que segue. Outra coisa, hoje em dia as pessoas estão sendo adoradas, é muita adoração a pessoas e animais, tem animais sendo adorados, tem pessoas sendo adoradas. Quando eu digo adorar os animais, não é tratá-los e tê-los em casa, adorar como um Deus os animais, adorar o filho como um Deus, idolatrar o seu próprio filho. Você tem que amar e respeitar a família, mas não idolatrar a família. Você tem que saber fazer separação entre essas coisas. Outra coisa, estão sendo idolatrados jogadores de futebol, atrizes, atores, lutadores, meu Deus, corredores de Fórmula 1. Então, são ídolos, como as pessoas normalmente são normal dizer meu ídolo. Que ídolo, meu? Que cristão não tem ídolo. Cristão, ele serve a Cristo. E o seu rei, o seu Deus é Cristo. Então, o cristão não tem ídolo. Não tem ídolo. E aí, esses cristãos dessas igrejas pagando tudo dentro do estádio de futebol, idolatrando um fantoche lá que faz parte daquele. Cada time de futebol tem o seu
me esqueci agora, não me vem o nome, mas estão idolatrando o time de futebol, a camiseta do time de futebol, estão idolatrando os atletas do time de futebol, estão idolatrando ali, cada time tem o seu padroeiro, pode saber que cada time tem um padroeiro, estão idolatrando aquele padroeiro, estão dentro de um sistema católico, mundano, só que dentro do esporte, e estão adorando, que nem do Internacional, que eu já falei em outros vídeos, o Saci Pereré é o padroeiro, é o mascote do Inter, aí cada time tem o seu padroeiro, seu mascote, está lá, as pessoas servindo e adorando esses deuses mecânicos pagãos dentro desses estádios. Então isso não tem nada de cristão, isso não é um cristão autêntico. A idolatria está sendo disseminada através de cantores gospel, que fazem parte do sistema da Ordem Mundial dos Senhores do Mundo. Os próprios cantores gospel estão sendo idolatrados, cantores mundanos são ídolos de muitas pessoas, e assim segue. E dentro da igreja não tem cantor ídolo, não tem cantor ídolo, não tem pastor ídolo, não tem nada. Dentro do evangelho não existe meu ídolo, não existe adoração. Quando você está adorando um time de futebol, quando ele está próximo a vencer o título mundial ou estadual, ou seja, ele até de segunda, terceira divisão, sei lá o que é, você está lá dentro daquele campo ovacionando aquilo ali, adorando aquilo ali, servindo aquilo ali. Aqui você está repartindo as coisas de Deus, a glória que é devida a Deus, gritando lá, levantando a mão, gol, 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 gol. Você está entendendo? Enquanto que era para você estar dentro da igreja, não no sentido que tem que dizer uma vez para outra, mas glória, todos os dias, glória a Deus, glória a Deus. Você está lá, gol, gol. Faça-me o favor, isso é idolatria. E por que eu estou citando futebol? Não é só futebol, são falsas crenças, são atores, atrizes, cantores, pastor. Tudo isso é uma idolatria, falsas religiões, líderes mundiais. Por exemplo, o presidente Bolsonaro é uma pessoa boa, tem uma índole boa, de caráter, firme, bate de frente. Tem gente agora idolatrando o Bolsonaro como um Deus. Bolsonaro é um ser humano que Deus está usando para tentar tirar aí o Brasil dessas crises. Então, cuidado, meus irmãos. Outros idolatram seu pastor, esquece de olhar para a Bíblia e faz uma imagem do pastor, que o pastor não era, e começa a idolatrar aquele homem como um Deus. Assim fazem os romanos com o Papa, e assim faz. Cuidado então com a idolatria. Vocês têm muito cuidado. Vocês vigiem, meus irmãos. Vamos à frente então. Leia 1 Tessalonicenses 4, 13, 18 para você entender em casa. Bom, vamos lá. Ponto de número 1. O que Deus diz sobre a idolatria? O que Deus diz sobre a idolatria? Primeiro, o ídolo não deve ser adorado. O ídolo não deve ser adorado. Eu não sei se eu vou conseguir gravar com vocês isso aqui em um vídeo só, meus irmãos, porque isso agora vai começar a esquentar, tá certo? Senão eu faço em duas partes. Êxodo 20. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo 20. O que diz a Bíblia? A Bíblia diz que o ídolo não pode ser adorado. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre idolatria. Êxodo 20 e o versículo 4 até o 6. Diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, que eu já tinha falado para vocês. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui tem maldição, aqui tem justiça de Deus, tudo por causa de adorador da idolatria, vocês estão entendendo? Aqui não preciso ficar comentando, aqui tem maldição de Deus, não é de homem, em cima de ter a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, usando uma representatividade do que eu não sou para dizer que eu sou. Então Deus ali está irado, então há maldição, há problema sério ali, há doenças, tudo imbuído naquilo ali, vocês estão entendendo? Por causa da idolatria. Então, isso que a Bíblia diz sobre a idolatria. Então, tenha cuidado. Não faça nada de representatividade, porque eu já tinha dito, nada que possa representar ou servir ou ocupar o lugar de Deus, porque Deus é zeloso e Ele visita a maldade dos pais nos filhos. Cuidado com isso aí, meus irmãos. Tenha cuidado. Vamos à frente. Em segundo lugar, o ídolo traz maldição divina a quem o fez. Deuteronômio 27. Vamos lá? Então, o ídolo traz maldição divina a quem o fez. O que Deus diz sobre a idolatria? Primeiro nós já lemos. O ídolo não deve ser adorado. Agora nós vamos. O ídolo traz maldição divina a quem o faz. Deuteronômio 27, 15. Vamos lá?
aqui o último livro do Pentateuco, Deuteronômio 27, Penta 5, 5 livros de Moisés, Deuteronômio é o quinto, 27 e 15, diz assim: maldito o homem que fizer imagem de escultura, ou de fundição. Os católicos que não entendem, porque eles se fazem desentendido. A Igreja Católica, o Papa, são enganosos, são enganadores de multidões, por isso que aquela condenação de Apocalipse para eles, isso é a pior seita que existe, pior, isso anda ao lado da maçonaria, isso chega a ser pior que a maçonaria. Vocês estão entendendo? Olha aqui, maldito o homem que fizer imagem de escultura, ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e o puser em um lugar escondido. E todo o povo responderá e dirá amém. Cuidado com isso. Vocês estão entendendo? Maldito o homem que fizer imagem de escultura. Seja, a Bíblia está amaldiçoando. Cuidado, é o próprio Deus, não é o pastor Levi que está dizendo. Cuidado com isso aí. O que a Bíblia diz sobre a idolatria, ponto de número 3, o ídolo embrutece os que o fazem. Salmo 115, 8. Vamos lá? Salmo de Davi, 115 e 8. Salmo 115. Salmo é número, não é capítulo. 115, o verso 8, diz assim: torne-se semelhante a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Torne o quê? Torne-se semelhante, torne-se igual a eles. Torne-se igual aos ídolos aqueles que o fazem. Morto, parado, estarto. Pensa num versículo terrível, que triste. Olha como é triste a idolatria. Vai se tornar que nem as imagens de escultura aqueles que os fazem, mortos, sem temor, sem amor, sem misericórdia, sem nada, frios, calculista, sem um sentimento de Deus. Vamos, o que Deus diz sobre a idolatria? Ponto número 4, o ídolo é mentira. Vamos ver, Jeremias 10. Jeremias 10. Vamos lá, meus irmãos. Isaías, Jeremias 10 e 14, diz assim, todo homem se embruteceu e não tem ciência, envergonha-se todo o fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nela. Sua imagem torne-se envergonhado o fundidor de imagem de escultura, porque a sua imagem de escultura mentira é, e não há vida, não há um espírito nela. Vocês estão entendendo? É morto. Que se houver alguma habitação, se respondeu alguém, se curou alguém, era o diabo que estava dentro do espaço vazio, oco da imagem, conversando com você, te enganando usando aquela imagem. Acorda para a vida enquanto é tempo, não seja tolo, porque os tolos não herdarão o reino de Deus. Tem que ser sábio, biblicamente falando. Vamos lá. Segundo ponto, ordenanças de Jesus e dos apóstolos. Vamos ver aqui. Qual é a ordenança de Jesus e dos apóstolos sobre idolatria? Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos ver João 4 e 24. João 4 e 24. O que diz? Vamos lá. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adore em espírito e em verdade, não é em mentira, porque aquela própria imagem de fundição disse o Jeremias que já é uma mentira, e não há espírito nem vida nela. Então você está adorando aquilo, não há vida naquilo, então você é um adorador mentiroso e falso. Vocês estão entendendo? Porque Deus é espírito e verdade, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, não em mentira. Vamos ver as ordenanças de Jesus e dos apóstolos, segundo ponto. Devemos conhecer o Pai como o único Deus verdadeiro. Vamos ver João 17. João 17, meus irmãos. Abra lá na sua casa e confira. Essa parte da idolatria é obrigado a ler. João 17 e 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A palavra é esta. Vocês estão entendendo? A vida eterna é esta. A única palavra é esta aqui, não tem outra. Que conheçam a ti somente por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste e a mais ninguém. Não interessa se é o Papa que diz, não interessa. Não interessa, meus irmãos. Não interessa se é o Bergoglio, não interessa quem está dizendo, se é Shiva, se é
se é Buda, se é... Meu Deus, não interessa de onde que vem, entendeu? O que interessa é o que a Bíblia está dizendo. Terceiro lugar, devemos conhecer a Jesus como único caminho e porta. João 14, 6. Voltamos aqui. João 14, 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, não é alguém, é ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não é através de pontífice, Bergoglio, Francisco, não é através de Buda, de Shiva, de nenhuma liderança, de Maomé, de ninguém. Somente em Cristo você vai a Deus. Vocês estão entendendo? Agora vamos ver aqui ainda mais nessa porção. João 10 e 9, o que diz aqui? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. João 10 e o versículo de número 9. Vamos ler de novo, que é maravilhoso. Eu sou a porta. Se alguém, agora não é ninguém, agora é alguém. Se alguém entrar por mim, se alguém dentre os muitos entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Vamos mais à frente, ordenanças de Jesus e dos apóstolos. Vamos ver agora. Devemos orar apenas em nome de Jesus. João 15 e 16. João 15, vocês estão orando por outro nome? Nome do fulano, Maomé, Buda, sei lá, Shiva, Krishna, qualquer outro nome, Maomé, pare com isso. Estão orando em nome do apóstolo fulano de tal, canonizado? Vamos, para com isso. É só em nome de Jesus, ó. Vamos ver João 15, 16, o que diz aqui. Diz assim o seguinte, ó. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos concederá. Em meu nome, é nome de Jesus. Não é em nome de ninguém, é no nome de Jesus. Jesus está dizendo em meu nome. Vocês pedirem ao Pai. Então não esquece, vocês estão pedindo em nome de Chico Xavier, de tudo que é demônio, menininha do Cantuá, sei lá que demônio que estão cultuando aí, cuidado. E ainda não é uma forma de crença, não tem nada a ver que nós não adoramos a Deus, com esses papos furados, com esses mimimi, conversa para boi dormir. Não existe isso. A adoração é só a Ele. Não, então, se você está com essa conversa, então tire os atalhos, corte todos os artifícios que estão te pedindo de já ir direto a Ele, porque Ele está dizendo que é só no nome dEle, não tem. Ele está dizendo, tira isso fora, ninguém vai chegar a mim através desses outros aí. E para me servir a mim, tem que aborrecer esse aí. E não tem como servir as duas mesas, não tem que participar dos dois cálices. Então, se estão participando do cálice de Deus, do cálice do demônio, Deus não vai responder vocês nunca. São idólatras. Vamos agora, meus irmãos, ler ordenança de Jesus dos apóstolos. Mais um ponto aqui positivo. Devemos servir somente a Deus. Atos 17 e 25. Atos 17 e 25, tá? Devemos servir somente a Deus. Olha aqui. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, meus irmãos, devemos servir somente a Deus. Vocês estão entendendo? Vamos ler aqui, espera aqui, 17 e 25, exatamente. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então é só a Ele. Ele é dono de tudo. A Ele seja dada a glória para sempre. Amém. Ordenança de Jesus dos apóstolos, último ponto nessa fração, nessa porção, devemos guardar-nos dos ídolos. 1 de João. 1 de João. Então, aqui antes de Apocalipse, não me fala a memória, é exatamente as de carta de João antes de Apocalipse. 1 de João. 1 de João, meus irmãos, capítulo 5. Terceira, segunda, primeira. 1 de João 5 e 21. O que diz aqui? Diz assim, Filhinhos,
guardai-vos dos ídolos. Eu não uso essa palavra como pastor, irmão. Eu não chamo ninguém de filhinho, porque eu não estou no padrão de estar chamando alguém de filhinho. Estou citando o que João disse, porque João era o apóstolo do amor. Vocês entendem? Então João tinha essa peculiaridade de se expressar dessa forma. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? O que João disse em poucas palavras? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que é um ídolo? Um estádio de futebol, um fantoche, um mascote, um padroeiro de time de futebol, um cantor gospel, um cantor secular, um ator, um corredor de Fórmula 1, lutador de boxe, enfim, um ator, uma atriz, um santo, um líder católico, uma liderança mundial de alguma religião que não é de Cristo, mesmo que são de Cristo, pior ainda. Não se adora nada. Tem que servir a Deus em espírito e verdade. Então, guardai dos ídolos. Vamos a mais um ponto. Agora vamos falar de motivos por que Deus aborrece a idolatria. Vamos ver por que Deus aborrece a idolatria? Porque Deus não compartilha a sua glória com outra. Isaías 42:8. Deus aborrece a idolatria por quê, meus irmãos? Porque Deus não reparte a sua glória com ninguém. Isaías 42:8. Então, motivos por que Deus aborrece a idolatria. Por quê? Porque Ele jamais vai repartir a sua glória com alguém. Alguém pode dizer, mas então é Deus egoísta. Não, Deus não é egoísta. Deus é dono de todas as coisas. Deus é o único. Deus é as primícias. Deus é tudo. Então, jamais Deus vai deixar repartir a sua glória com outra. 42 de Isaías, versículo 8, diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então não tem como fazer imagem de escultura, achando que Deus vai dar o louvor dele, ou vai confirmar com aquele fundidor daquela imagem que ele está naquilo ali. Não, ele não divide a sua glória com aquilo ali. Pode esquecer a liderança católica que enganaram as multidões durante aí quase 2000 anos. Pode esquecer. Deus não divide a sua glória com ninguém. E eu sei que eu tenho às vezes pessoas da família que vão me assistir, que são católicos. Eu sei que tem pessoas às vezes do mundo inteiro que estão me assistindo. Eu não posso, irmãos, eu não posso mentir para ninguém. Eu não posso enganar ninguém, seja da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, seja dos tios ou familiares da minha família, ou seja, os cristãos que me ouvem em torno do mundo, ou seja, alguns católicos que vão cair de paraquedas ouvir o meu vídeo. Eu não posso vos enganar como a igreja católica e o clero católico tem enganado vocês durante aí quase 2000 anos, de forma alguma. Vocês lembram da guerra ferrenha de Martim Lutero em 1500? Era por causa dessas falsas adorações, dessas idolatrias terríveis, que dizimou e trucidou milhões de pessoas. Então tenham muito cuidado, viu? Porque na minha boca a verdade jamais será presa. Ela vai ser falada na íntegra como ela é. E eu sei que todo cego é cego, mas tem cego que pode ter a vista aberta. Mas tem aquele cego que gosta de ser cego e quer continuar seguindo cego. E a Bíblia diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então tem gente que está sendo guiado por cego e vão cair tudo no buraco. Qual buraco que eu vou fazer uma metáfora aqui? No inferno. Vocês entendem o poço do abismo? Então tenha muito cuidado, meus irmãos. Ouça a palavra e deixe Deus falar com vocês. Motivos por que Deus aborrece a idolatria? Porque só o sangue de Jesus nos leva a Deus. Hebreus 10:19. Vamos ver Hebreus 10:19. Hebreus, lindo livro. Eu acredito nessa linguagem paulina, com certeza. Hebreus, aqui, meus irmãos, acho que já temos perto de Hebreus. Hebreus é um livro bem... Eu sempre achei dificuldade em achar Hebreus, ainda mais na Bíblia que não é marcada. Mas a gente sabe, conhece a Bíblia, está por aqui, Timóteo. Aqui, ó, Hebreus 10:19. O que diz aqui? Vamos ler. A noite está chegando. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, motivos porque Deus aborrece a idolatria, porque só o sangue de Jesus nos leva a Deus. Não tem outro caminho, outra forma. Somente a morte, o sacrifício vicário de Cristo na cruz. O que é vicário? Substituto. Era eu que era para morrer e você. Ele morreu, derramou sangue. Só o sangue dele pode levar o homem a Deus. E nada mais. Vamos a mais um motivo porque Deus aborrece a idolatria? Porque nem Maria, apóstolos e ninguém mais pode salvar. Hebreus 7:25, vamos ler? Vamos provar para vocês pela Bíblia. Os papas católicos e os cleros não deixam os seguidores ler a Bíblia. Por isso que eles estão enganados. A Bíblia deles está lá no criado mudo, empoeirada há mais de 15, 20, 30 anos. Vamos ler aqui, meus irmãos. Vamos ler aqui. Hebreus
7, 25. Diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Porque nem Maria, após e ninguém mais pode salvar. Está aí, ó, Hebreus 7, 25. Vamos ler até o 28. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Aleluia! Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Só ele e mais ninguém. Vamos ler ainda Hebreus 4 e 1. Hebreus 4 e 1, meus irmãos, e a noite vem chegando. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Amém. Então tenham muito cuidado, meus irmãos, para não ficar para trás, que todos nós possamos e venhamos entrar naquele repouso. Qual repouso? Na vida eterna com Cristo para sempre. Vamos, mais uma porção. Motivos porque Deus aborrece a idolatria? 1 Timóteo 2 e 5. Vamos ver 1 Timóteo 2 e 5. Acho que estamos bem pertinho aqui de Timóteo. 1 Timóteo. Deixa eu ver aqui, meus irmãos. Timóteo. 1 Timóteo 2 e 5, se não me falha a memória, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, meus irmãos, esse é os motivos porque Deus aborrece a idolatria. Vamos a mais um motivo, porque só Jesus é o caminho. João 14, 6. Vamos lá. João 14 e 6. Vamos aqui ligeiro, que a noite vem chegando. João 14, 6. Diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos ler ainda, meus irmãos, em cima dessa porção, Atos 4 e 12. Atos dos Apóstolos, logo após João, Atos 4 e 12. Diz assim: em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro, meus irmãos, há salvação. Vocês estão entendendo? Preste muito bem atenção. Vamos recapitular. Atos 4 e 12. Está ficando escuro, irmãos, e a letra é pequena. Atos 4 e 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia, que glória! Por motivos porque Deus aborrece a idolatria, vamos a mais um. Porque só Jesus possui toda a autoridade. Mateus 28 e 18. Vamos lá agora ao primeiro livro dos Evangelhos. Logo no começo do Novo Testamento, Marcos, Mateus. Chegamos aqui ao primeiro livro, vamos ver aqui qual é o versículo. Mateus 28 e 18. Mateus 28 e 18, meus irmãos. Diz assim: e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Viu, meus irmãos?
É dado a ele todo o poder, só ele pode, só ele faz, só ele deve ser adorado, só a ele prestamos adoração. E não venha me dizer que aquele pedaço de tábua, ou aquele pedaço de gesso, ou aquele que você está adorando com muito carinho e respeito, não é por maldade alguma, é simplesmente porque você ama e respeita Jesus, porque Deus está condenando é justamente isso, essa prática errada que te ensinaram. Porque entre Deus e o homem não pode ter intermediários nem objeto de adoração, ou semelhança alguma na terra do que é Deus. Você já adora, serve ele direto. Vocês estão entendendo? Mais um motivo porque Deus aborrece a idolatria, porque há um só Senhor. 1 Coríntios 8 e 6. Vamos lá? 1 Coríntios 8 e 6, meus irmãos. 1 Coríntios 8 e 6. Vamos lá. O que diz aqui? Diz assim. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. A sabedoria do apóstolo São Paulo. Vamos mais um versículo aqui. Por motivos porque Deus aborrece a idolatria, porque há um só Senhor. Vamos lá, Atos 2 e 36. Atos dos Apóstolos, voltamos aqui em Atos dos Apóstolos 2 e 36. Vamos ver aqui o que diz, meus irmãos. Atos 2, a noite está chegando. Atos 2, meus irmãos, e 36, o que diz aqui? Diz o seguinte: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Deus o fez Senhor e Cristo. Não há outro além dele. E vamos ler ainda Lucas 2 e 11, para nós finalizarmos esta partezinha. Lucas 2 e 11. O que diz em Lucas 2 e 11? Chegamos aqui em Lucas 2 e 11. Vamos ver aqui. Diz assim a palavra de Deus: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Só Ele. Cristo é o Senhor e não há outro, meus irmãos. Só Ele. Não tem adoração a ninguém, a nada, a nenhuma representatividade, a nada. Só Ele é o Senhor. Maria precisou de um Salvador. A própria Maria, adorada na Igreja Católica, o maior santo. Não tem um santo maior que a Maria Aparecida. Eu, para mim, pelo menos, conhecimento que eu tenho biblicamente falando e de heresiologia, de estudar teologia no campo da heresiologia, a Maria e a Aparecida são os mais adorados, mas a Maria está em alto escalão. Inclusive já inventaram várias aparições, mentiras e mais mentiras sobre a Maria. Mas aqui, ó, a própria Maria, que eles adoram e levantam ela como um dos maiores ídolos da Igreja Católica, ela precisou de um Salvador, porque a Maria, mãe de Cristo, é serva humilhada e santa. Não é essa aí que está sendo cultuada na Igreja Católica. Essa Maria aí que ocupa o lugar de Deus, essa Maria rebelde, essa Maria truculenta, essa Maria que ocupa o espaço da adoração. Não é essa aí não. Sinceramente, não é essa aí não. Porque se os padres, o clero, esses frágeis, esses cardeais, esses papas tivessem um pingo de Deus na vida, jamais iam aceitar roubar a adoração que é devida a Deus e passar para Maria, tá dizendo, não, mas não é, porque você não entende de religião, não entende nada, por isso que você não consegue entender. Tá, a Bíblia, estou te mostrando pela Bíblia que estão roubando a adoração, usurpando a adoração. Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Pronto, Isaías. Então a própria Maria precisou de um Salvador. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ó, Lucas 1:14, Lucas 1:16 e 47. Quem precisa de um Salvador, irmãos, não salva. Então vamos parar com essa besteira da Igreja Católica, colocar Maria com o coração rachado, como se Maria salvasse alguém, como se Maria levasse alguém até o Filho de Deus, como se Maria ocupasse o maior lugar do próprio Deus, o Pai. Não, de forma alguma. Maria própria, serva de Deus, que recebeu Jesus no seu ventre, que foi o plano de Deus para a salvação da humanidade, ela mesma precisou de um Salvador, o próprio Cristo. Lá na cruz ela disse, e na festa de Caná da Galileia ela disse: obedeça e faça tudo que ele mandar, porque a autoridade está nele, eu não sou nada, o meu único papel em vida é recebê-lo no ventre, dar a luz a ele, e encerrou meu plano. Vocês estão entendendo? E o povo não consegue entender, fico lá endeusando meu Deus do céu, que falta de conhecimento. A salvação é para pecadores e é exclusiva em Deus, por intermédio do Senhor Jesus. A salvação é para os pecadores e é exclusiva em Deus e mais ninguém, por intermédio
de Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Vamos para nós encerrarmos. Para a nossa reflexão final sobre o assunto, leamos o Salmo 115, do 4 até o 9. Vamos ler lá, meus irmãos, em casa, vocês também. Vamos ler. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Olhos tem, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés eles têm, mas não andam. Tem que ser carregado em andor, por procissões pelo mundo afora. Nem som algum sai da sua garganta. Você não fala contigo e também não te ouve. Se você precisar orar, está orando a ninguém. Não sai som da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem. Vão se tornar igual aos ídolos aqueles que os fizeram. O Salmo está de Davi, 115, do 4 ao 9. Os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Então o salmista Davi, meus irmãos, está aconselhando Israel a confiar somente no Senhor. O salmista está dizendo, não confie em imagens feitas por homens. Se lembra aquela barbaridade que o Arão fez lá com as arrecadas lá e Deus rachou a terra no meio, consumiu aquele bezerro de ouro, aquela falsa adoração que Josué e Moisés tinham observado desde o monte? Deus não aceita idolatria, Deus não aceita culto ao bezerro. O culto ao bezerro está instalado dentro das igrejas atuais. Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Esse culto ao bezerro está sendo propagado e milhões de pessoas estão seguindo. Então não esqueça que cultos com objetos, amuletos, adoração, misturado com o mundo, com futebol, com ídolos, cantores gospel, trazendo o mundo para dentro da igreja, ecumenismo, participação com artistas seculares, Deus abomina essas coisas. E o salmista dizendo, Israel, tu só ouve o Senhor, tu só adora o Senhor, tu não vai adorar esses ídolos que tem boca, não fala, tem ouvido, mas não escutam, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nenhum som sai da sua garganta. Se perguntar, nem resposta nenhuma teremos, e também não nos ouve, também não nos vê. Agora o Senhor Deus da glória, ele vê, ele ouve e ele visita, como ele fez com Israel. Ele mesmo disse, eu tenho visto, eu tenho ouvido as vossas opressões, como vocês têm sido oprimidos, e eu vou descer para livrá-los. Então nós vamos servir o único Deus que tudo pode por nós e não há mais ninguém, meus irmãos, está certo? Falou com vocês, podia ir muito mais além, mas a noite chegou. Eu acredito que deu para você entender sobre a doutrina da idolatria. Não há, ficou bem claro, irmãos. Não confunde uma fotografia de um familiar que faleceu, que às vezes está na parede, não por maldade, porque há ali um respeito, coisa assim. Não confunde. Se alguém quiser tirar de lá e guardar, amém. Mas isso aí não é idolatria. Estou falando de idolatria a quadros de liderança, ovacionando pessoas líderes mortas como um Deus, orando a eles, intercedendo pelos mortos. Tudo isso é idolatria. Isso vai ser condenado, isso é misticismo, isso vai ser condenado por Deus naquele dia, tá certo? Falou com vocês o pastor Levi Longará. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. E eu volto com vocês em mais vídeos, que ainda não encerrei, ainda falta mais umas 4, 5 doutrinas para me encerrar todo esse rol de doutrinas, para que vocês fiquem fortalecidos em Cristo, na sua igreja, na sua caminhada, na sua vida de novo convertido, vocês saberem o que vocês podem fazer e o que vocês não podem. Se depois de vocês ouvir o que está sendo ministrado e vocês fazer, aí é com vocês e com Deus, tá certo? Não é comigo mais, a minha parte eu estou fazendo e me dedicando. Falou com vocês o pastor Levi Longará. Em Cristo jamais seremos confundidos.